Estamos de volta com o Balanço Geral, que vem falando ao longo dessa semana toda sobre o processo envolvendo a eleição agora, deste domingo. E a informação ela é a principal ferramenta para você poder exercer o seu direito de cidadania. Desde conhecer bem as propostas dos candidatos até saber o que pode ou não pode nas eleições e principalmente informação para combater o que não vai te ajudar em nada. Então a informação está aí para isso. E nós recebemos muitos questionamentos pelo nosso WhatsApp aqui da NDTV. Por isso, nós convidamos uma das juízas responsáveis pelo processo eleitoral aqui em Joinville para esclarecer as dúvidas. Está aqui no estúdio com a gente, a doutora Karen, para trazer então essa ajuda, eu diria, essa ferramenta a mais para o eleitor. Doutora, obrigada pela vinda primeiramente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Vamos começar então pela propaganda em si, doutora, porque o que pode ser feito, por exemplo, no sábado, a gente está falando de véspera das eleições, o que pode ser feito? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo que era proibido durante todo o período de propaganda eleitoral continua sendo proibido. Mas temos algumas propagandas que ainda são permitidas até sábado às 10 horas da noite. Claro, com alguma prorrogaçãozinha em algumas delas, né? Então ainda podemos ter carreata, podemos ter passeata, podemos ter ainda som, né? Carro elétrico, o mini trio, podemos ter a distribuição do santinho, nunca o derramamento de santinho, esse é totalmente proibido, além de ser péssimo, né, para a nossa comunidade. E podemos ter ainda distribuição de materiais, bandeiras. Toda essa propaganda nós ainda vamos poder ver até às 10 horas da noite de sábado. E no domingo, então, que é o dia da eleição, aí o que pode e o que não pode? Isso, e no domingo já encerramos a propaganda. Então não podemos mais ter propaganda eleitoral. Além disso, temos várias restrições, até como entrega de santinho, por exemplo, não pode, mas o eleitor pode levar o seu santinho. Pode levar também escrito o nome do seu candidato. Isso. Ele pode usar uma camiseta, ele pode usar um bottom, ele pode fazer uma manifestação individual, quer dizer, não pode se aglomerar, mas individualmente ele pode usar a camiseta do candidato. Ele chegando para votar, só para citar um exemplo, chegando para votar, alguém vem a bordo e entrega o santinho, não pode. Totalmente proibido. Qual a ferramenta que ele pode utilizar caso ele queira denunciar algo, doutora? Então, nós temos vários canais de comunicação da Justiça Eleitoral. Se for no local de votação, pode procurar diretamente. As pessoas que trabalham na fiscalização da Justiça Eleitoral vão estar lá à disposição. Nós temos para outros casos também, podemos chamar diretamente a polícia, né? Porque muitas dessas condutas são crime e já pode ser chamado direto no 190. Então, derramamento de santinho, tentativa de compra de votos, é muito importante que haja essa fiscalização da comunidade. Ainda sobre propaganda, eu acredito que muita gente assistindo agora já deve estar passando por isso. Chega um direct no seu perfil na rede social, chega um WhatsApp, isso entra naquela do sábado até 10 da noite? Exatamente, não podemos mais ter nenhum tipo de propaganda a partir das 10 horas da noite. Na internet, claro, temos uma situação um pouco diferenciada naquelas propagandas que já estão publicadas, né? Porque ela está ali num site, na página da coligação, na página do candidato. Aquela que já era proibida, por exemplo, de uma empresa, continua proibida. As dos candidatos, das coligações, aquelas que são permitidas, elas podem permanecer desde que tenham sido publicadas antes. Então, não pode haver novas publicações e não pode haver nenhuma publicação impulsionada, que era permitida até agora, é uma propaganda impulsionada desde que positiva, não a propaganda de crítica, mas a propaganda, né, do próprio candidato. Essa já não pode. Então, o impulsionamento na internet não pode, apenas a gratuita, que já tinha sido publicada. Agora, para o eleitor que já está se preparando para o seu momento ali de votar no domingo, quais documentos, isso é importante reforçar, o eleitor deve levar para votar? Isso é muito importante. Cada ano a Justiça Eleitoral está facilitando a vida do eleitor, né? Então, a primeira coisa que nós
realmente incentivamos é que todo eleitor baixe o aplicativo, o e-Título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral. Esse aplicativo vai facilitar muito a vida do eleitor, porque se tiver a biometria, ele é um documento único que o eleitor precisa utilizar. Com ele já vota. Com ele já vota, já justifica, então o e-Título é muito importante. Ele só vai estar disponível até amanhã, que é sábado. Então o eleitor precisa baixar ou atualizar, porque ele foi atualizado, então até amanhã. É importante que seja feito o mais rápido possível, porque pode haver um congestionamento nos últimos momentos, todo mundo tentando, né, acessar um aplicativo de internet ao mesmo tempo. Mas, se ele não conseguir, ele pode levar o título tradicional. Levando o título tradicional que não tem foto, ele tem que levar junto algum documento que seja aceito nacionalmente, né, como o RG, a carteira de motorista, ou até algumas carteiras profissionais que são aceitas e são consideradas como identidade pela legislação. Ele pode levar junto. E é importante ele ter o título porque ele precisa identificar a sessão, o local de votação. Porém, se ele não encontrar o título, ele ainda assim vai poder votar com uma identidade que tenha fotografia e que seja reconhecida como a carteira de habilitação ou a própria identidade. Aproveitando que a doutora falou sobre o e-título, né, falando um pouquinho sobre essa linguagem digital que vemos no mundo de hoje. Tem sido comum, em últimas eleições para cá, o eleitor às vezes querer entrar com o celular, seja para registrar, enfim. Pode ou não pode, doutora? Não pode, não existe nenhuma possibilidade de burlar essa regra. É uma regra muito importante que seja cumprida, porque pode causar um tumulto, porque não vai ser permitido se a pessoa tentar burlar essa regra. Ela vai ter um local para deixar o celular com segurança durante aqueles poucos minutos de voto, e assim que ela sair da cabine de votação, ela já pega o celular de novo. E não só celular, como qualquer outro dispositivo eletrônico, que sirva para captar som ou imagem. Então, não é permitido. Durante o voto, a pessoa vai poder levar a colinha, né, o papelzinho com o nome, o número do candidato. Agora, doutora Karen, tem algumas dicas que a senhora classificaria como importante aos eleitores para esse processo de domingo que viveremos logo mais? Sim, além da responsabilidade, né, que nós temos que ter no domingo, é muito importante que o eleitor já se prepare. Hoje, amanhã, procure o seu título, procure o seu local de votação, acesse tanto os sites da imprensa e também o nosso site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Se colocar no Google TRESC, que é Tribunal de Justiça de Santa Catarina, você já encontra ali, já no início, ali tem todas as informações. E nós também pontuamos que é muito importante que o eleitor chegue cedo para votar. E não acontecer de chegar na última hora e pegar uma fila, provocar uma... Não, às vezes, durante todo o dia nós vamos estar lá das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, a Justiça Eleitoral disponível para, inclusive nas questões de acessibilidade, nas questões de nome social, todo o nosso pessoal está treinado para auxiliar, para ajudar todos os eleitores a votarem da forma mais fácil, tranquila possível. Mas para isso precisamos que cheguem cedo. Todo mundo colaborando. Que cheguem cedo, que tenhamos tempo, né? Que não faça aquela fila de última hora. É verdade. E que seja um domingo leve, tranquilo e democrático, é o que se espera, né, doutora? É o que se espera. Bom, desejo bons trabalhos e até domingo, porque nós, enquanto jornalismo, estaremos também trabalhando, acompanhando e conversaremos logo mais no fim de semana, com certeza, doutora. Bons trabalhos e ótima tarde. Obrigada pela vinda aqui também conversar com a gente, esclarecer as pessoas. Muito importante. Obrigada. Obrigada.